Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui dos Iletrados Cast. Eu sou Rubenig Felipe. Está compondo a mesa Diego Francisco. E aí? Está o nosso convidado Paulo Otávio Júnior. Seja muito bem-vindo, sócio minoritário aí da Petrobras. Seja muito bem-vindo por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar conosco a respeito de ações, investimentos, fundos imobiliários, alguma coisa aí do mercado financeiro que pode mudar a sua vida ou ajudar a mudar de alguma forma aí. Conhecimento, Melhorar, né? Melhorar. Conhecimento nunca é demais. E conhecimento que não é difundido deveria ser um pecado capital. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Primeiramente, prazer a você, Rubenig, e a Diego. Esse trabalho de vocês aí é ilustre. De fato, chama muita atenção, principalmente para o pessoal aqui da nossa sociedade, né? Abrindo espaço, porque a gente costuma ver podcast aí voltado a grandes empreendedores, mas também é importante a gente ver o pequeno investidor, o pequeno empreendedor, que também é referência, né? A gente pensa que só o Flávio Augusto ganha muito dinheiro, ou só o Luiz Bassi ganha muito dinheiro, mas tem nosso vizinho aqui que ganha muito dinheiro e a gente nem sabe disso. É verdade. É verdade. E Isso aí possibilita a gente ter voz, né? O que fazem, o que comem, como sobrevivem. Esse é o nosso papel. É uma forma de você contribuir, né? E a partir de então você... porque falar de quem está lá no topo é fácil, né? Ou ele falar já que está no topo tem muito mais informação, né? E você tratar aqui com pessoas, digamos, do seu dia a dia, pessoas que estão próximas, que têm uma visão também, já uma visão diferenciada, está em busca de algo mais, porque aprendeu, entrou no mercado que tem, então, é um pouco desconhecido, que é algum mercado aí do ramo de ações, do ramo de fundo imobiliário, que as pessoas ainda têm por hábito a questão do investimento tradicional, que é o tijolo, né? O cimento, areia, tijolo, para sistemas de aluguéis. E talvez não seja um sistema tão rentável, né? Então, é uma oportunidade aí de também falar sobre essa questão de fundos imobiliários, também pegando logo nessa puxada aqui, já que você tem a opção de você receber o seu aluguel através de fundos imobiliários, né? Seja de tijolo. Oi? E sem dor de cabeça. E sem dor de cabeça, não vai ter vacância, né? Não vai ter preocupação com vacância, o inquilino vai deixar sua conta não paga de aluguel, de água, de luz, então. Deixar sua propriedade destruída. Então, e lá tem várias formas, né, Paulo? Tem o fundo aí, não sei se de tijolo, tem um fundo de galpões, tem um segmento uma gama vasto. muito grande. Conta um pouco aí pra gente como é que funciona essa coisa de fundos imobiliários aí pra gente, já dentro da sua visão, do seu conhecimento nesse aspecto, para começar logo por esse ramo aí. O que é? Fundo imobiliário. Eu acho que seria interessante a gente começar falando o que é um fundo, né? Isso. Porque o fundo, o que a gente mais vê aí a respeito da definição de fundo é representando o condomínio. Esse condomínio ele tem aí diversas pessoas que moram dentro desse condomínio, onde essas pessoas dentro de um fundo de investimento representam os cotistas desse fundo, né? E o fundo aí a gente tem fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo de multimercado. Esse multimercado aí a gente pode... O gestor ele tem a autonomia de investir onde bem entender, desde que esteja presente no regulamento desse fundo. Mas O limitador dele é o regulamento. Isso. Eu posso fazer tudo, mas desde que esteja dentro inserido desse regulamento. E o fundo imobiliário, como o próprio nome já diz, é essa característica de fundo, de onde tem diversas pessoas, que são chamados de cotista, onde ele investe tudo que envolve imóveis, né? Porque existem fundos que não é o imóvel físico, porque existe o chamado fundos de papéis, né? Aí esses fundos de papéis, mas eles estão lastreados em imóveis. No caso, a gente tem exemplo como um LCI, um CRI, um certificado de recebíveis imobiliários, que é a grande maioria deles, né? Principalmente na pandemia, o que sustentou o mercado de fundos de imobiliários foi justamente os fundos de papéis. Isso. Que até hoje ele tem... Também é interessante, porque a gente imagina que quando a gente vai olhar lá... Tem diversas plataformas aí que a gente pode ver no Google, como o Funds Explorer, que ele dá detalhadamente a respeito desse mercado de fundos de imobiliário. Aí, quando a gente vai observar apenas o dividend yield, para quem não sabe o que é dividend yield, é justamente o percentual que aquele fundo ele remunera o investidor, né? Mensalmente. É como seria o aluguel, né? Isso, mais ou menos justamente. O aluguel, né? O aluguel. Eu acho que essa questão, só me corrija se eu estiver errado, só para a gente endossar aqui, por exemplo, você, sei lá, eu tenho R$ 500 investido em cota.
E aí, no mês, digamos que eu receba aí R$ 10 É isso, mais ou menos isso? Isso, justamente. Mas, por definição, diferente de ações, as ações elas podem distribuir os seus dividendos de acordo com o anual, mensal, mas já os fundos imobiliários ele tem por definição de lei de distribuir aos cotistas 95% de seu rendimento. Por exemplo, existem fundos de tijolo que ele faz a venda do imóvel, porque existe também uma modalidade de fundo imobiliário que é de construção. Ele constrói e vende. Entendi. Na verdade, tudo que envolve o mercado imobiliário, a gente tem nos fundos imobiliários. Negociável e, portanto, é alvo desse mercado, né? Aí, diferentemente do real, do mundo real, na verdade é real, né? Não deixa de ser. Mas no caso dos fundos imobiliários, ele tem por definição distribuir aquele rendimento 95% do lucro, em cima do seu lucro. Exatamente. Excelente. E aí, por exemplo, você tem nesse conjunto fundos de tijolos, a gente tem, por exemplo, a maioria desses condomínios logísticos que a gente tem aqui na nossa região, acho que aqui só não, acho que no Brasil inteiro, né? Eles estão justamente atrelados a esse tipo de investimento, né? Então, você pode comprar um fundo imobiliário. É isso mesmo? Isso. É isso mesmo? A gente tem um até aqui em Vitória Santo Antão que ele pertence a um fundo, o da Sadia. Ele pertence a um fundo. Só para se ter noção do poder que tem e o quão próximo esse mercado está da gente, a Cone. A Cone, aqui do Cabo. Verdade. Pertencia à XPLG, que é ao fundo XPLG, que é o fundo de logística da XP. Até pouco tempo, mas parece que eles venderam para outra coisa. Mas veja, se você quer receber aluguéis, sem ter a dor de cabeça, e quer ter acesso a imóveis que você nem sonharia ter, como, por exemplo, a Cone, você pode fazer isso por meio do fundo de investimento. Fundo de imobiliário. Que é chamado de FIIs, né? A sigla que eles chamam. É justamente isso. Por exemplo, eu acredito que hoje, nem aqui no nosso bairro, em Ponte dos Cavalhos, para você comprar um terreno, no mínimo aí é uns 100 mil. Ou você com 100 mil aí, você garante quase um salário mínimo investindo em fundos imobiliários sem ter a dor de cabeça de tomar conta, né? Administrar um... a depender do yield, pode ter. E ainda tem uma coisa, né? Porque a maioria dessa galera que investe nesse mercado de... Vou comprar um terreno, vou construir ali, colocar uma puta grana, porque a maioria dessa galera não usa capital de terceiro, né? Que é outra coisa que é interessante. A maioria dessa galera que constrói casa para alugar, geralmente é alguma indenização que o cara teve, é alguma questão de herança que recebeu, né? Aí o camarada, não, eu quero ver o meu dinheiro aplicado. Bicho, tu vai ver, vai passar lá na Cone e vai ver o teu dinheiro aplicado. O galpão tá lá de pé, entendeu? Se o problema for esse, já tá resolvido o problema, né, Diego? Já tá resolvido o problema. Você vai ver a estrutura física, você vai ver pingando lá o seu capital, o seu dividendo aí lá dentro da sua conta, e ao mesmo tempo você está fazendo um investimento aí para a sua família. Então, acho que isso é interessante também para que as pessoas ela não se preocupe só basicamente com essa questão de ver, né? Algo físico, digamos assim, estrutural, mas a questão de estar recebendo uma grana que vai favorecer a ele ter uma vida melhor no futuro, né? Porque você vai ter uma grana, é pouco, mas no final das contas vai se tornando uma bola de neve, e a cada vez que você ganha mais dividendo, aquilo ali vai sendo acrescido ao seu capital, porque você vai deixar o dinheiro lá parado. Cada um tem a sua condição financeira e sabe o percentual que pode aplicar ou não, né? E aí você vai se esforçando. Se não tem, você tenta buscar também uma fonte de receita para poder fazer isso, para você realmente esteja lá do outro lado, realmente recebendo essa questão, né, Paulo? E acho que essa questão é importantíssima para você estar sempre atento. Isso que tu falaste é interessante. No começo dos investimentos, todo mundo chora, né? É aquele gato pingado, né, Paulo? Na verdade, os investimentos é a acessibilidade, né? Você com R$10, por exemplo, você pega a cota do CPTS 11, por exemplo. Hoje ele está sendo negociado por volta de R$ 8,90, R$ 9,00, você consegue comprar uma cota. Isso. Tudo bem, vai pingar centavos na sua conta,
mas é o início, é o chamado efeito bola de neve que os fundos imobiliários ele pode fazer, né? Exato. É mais barato que o tablito. E além do mais, tá mais barato que o tablito. Ainda vai render alguns centavos na sua conta, diferente lá que vai causar gordura no seu sangue aí, por causa do açúcar e tudo mais. Mas, brincadeiras à parte, mas na verdade, isso é uma verdade de fato. Então, você, ao invés de você gastar o dinheiro com o picolé, você pode comprar uma cota aí que está acessível, né? E se você tiver mais dinheiro, você pode comprar mais cotas, né? Porque não tem limite. Tem limite para compra de cota? Não. A partir de uma? Vocês estão vendo aqui? Eu não sei se eles vão conseguir ver. É. R$500, não é isso? Eu acabei de fazer um cálculo rápido. O Paulo falou sobre o dividend yield. O dividend yield, como ele explicou muito bem, é o valor do provento pago anualmente aos detentores das cotas, dividido pelo valor da cota. Uma pessoa aplicando nesses fundos nesses fundos imobiliários que possuam um dividend yield de 12%, que não é difícil, né? Não, é a coisa mais É o normal. mais fácil do mundo. Você ganha por ano 50 mil. Me diga qual é a casa que você compra por 50 mil. E uma casa que você consiga comprar por 50 mil, você consegue alugar por R$500? Pois é. Por mês, esse é o valor que você vai receber de proventos na sua conta. Não é isso, Paulo? E justamente aí vem em sequência o efeito bola de neve, né? Porque Você no mês reaplica. seguinte não vai ser 500, vai ser 500 mais o percentual do mês que ele ganhou. Você pega esses 500 mais o valor reservado da receita dele, do seu salário, que iria investir de todo jeito, aí digamos que já seria 600 aplicado, antes você aplicava 500 só. Agora, com esses 500, mais 500 do seu salário, não é isso? Tá certo a lógica? Tá certo. R$1.000 que você vai comprar mais cotas. E é o bolinha de neve, ó, subindo. Não é isso, Paulo? Eu acho outro fator que você falou de renda ativa, né? Que você falou, renda ativa e renda passiva. Eu acredito que foi até um dos quesitos que eu comecei a fazer uma live no meu Instagram, todas as quinta-feiras. Hoje foi a exceção por estar aqui. Uhum. Mas eu sempre gostava de trazer justamente um profissional da área para tratar a respeito de renda ativa, né? A renda ativa é aquela que você adquire através do seu trabalho. Porque, de fato, se eu disser para você que a renda passiva de imediato vai te deixar rico, jamais, nunca vai fazer isso você. Você precisa de uma renda ativa para que ela para se formar a renda passiva. Você falou logo no início, quando a gente estava batendo aqui nos bastidores um papo, você falou que era concursado e estava ganhando o seu fixo, né? Ali o fixo faz parte da sua renda ativa. E essa renda ativa, bem aplicada e com inteligência, que é justamente isso que a gente está falando aqui, discutindo sobre investimento, exatamente. te dará a possibilidade de formar essa renda passiva, né? Exato. Que pode antecipar sua aposentadoria, filhinho. Não é isso, Paulo? Pode falar, filho. É porque, na verdade, tem a questão dele falou um ponto interessante. Sinta-se à vontade, faça de conta que isso aqui é seu. Obrigado. Ai, Deus do céu. É o seguinte, porque as pessoas às vezes têm um costume de pegar todo o capital que recebe e gastar realmente, né? E às vezes não tem a consciência de você guardar uma parcela, né? Para poder fazer esse investimento aí da renda passiva, colocar na renda passiva para que realmente gere alguma coisa, né? Porque ali, se você quer comprar às vezes outra coisa, aquele dinheiro pode servir como uma receita a mais para poder ajudar ali a pagar. Talvez não dê para pagar tudo, mas 50%, 30% já é uma ajuda, né? Na situação que o brasileiro vive hoje, isso é importante. E é uma forma de você fazer. Primeiro você tem que ter realmente a sua renda ativa, né? Tem que ter realmente um capital que entra, seja por comércio, seja por ser empregado, ou uma forma de trabalho aí digno, alguma coisa do tipo, para poder fazer essa. Mas você tem que ter a visão. Primeira coisa, visão e conhecimento. Porque a partir do momento que você tem a visão e o conhecimento, você vai em busca das melhores opções que tem, né? Então, dentro dessa parte de FIIs, fundos imobiliários, a gente tem quais tipos? Fundo de tijolos e fundo de papéis, basicamente, ou existe também outros tipos de fundo? Resumindo, seria esses dois. Só esses dois, Só né? que dentro do tijolo, aí tem diversos. Aí do tijolo, aí você vai ver de escritório, vai ver de galpão logístico, vai ter fundo de laje corporativa. Tá chegando data center. Vai ter... existe muito, né? Que é aqueles cowork, né? Que é chamado. Isso.
existe lá em São Paulo está bombando, principalmente com a pandemia, eles começaram a ter muita força nesses cowork, né? E aqui também, aqui pode ser transformado no coworking, né? Vamos lá. A gente não está conseguindo ainda colocar na coisa, mas pode se tornar para você, viu? Fica ligado aí, que é uma oportunidade aí. A estrutura a gente tem para servir a você. A gente só não está no fundo de investimento ainda, né? Mas quem sabe, né? Mas Mas se quiser, eu posso comprar cota de vocês também. Falou disso. Opa! A gente vende cota também, não vende, Diego? Agora. Vende, com certeza. Pode pegar o papel que a gente cria a cota agora. Cria a cota agora, rapaz. E tá de tijolo. Você vai ver o espaço, você vai ver a estrutura, você pode usar. Então, realmente, você fica atento aí, porque pode ser uma oportunidade para você fazer um investimento aí junto com os iletrados aí, né? Estamos aí para isso, difundir investimentos e capitais, alguma coisa do tipo. Então, tem toda essa coisa aí, essa questão, essas divisões, digamos assim, desse segmento, né? Então, tem um mais importante do que o outro, tem a questão também qual é o melhor cenário. Nesse cenário agora está melhor para investir em fundo imobiliário, não está? Como é que é a visão do Paulo disso aí? Tem alguma observação também a fazer nesse aspecto, não? Atual tá bom investir em tudo. Tudo caindo, né, Paulo? O mercado é dos espertos, né? A gente tem que fugir dos efeitos manada. Né? E eu acredito que não existe tempo bom para investir em fundo imobiliário. Eu acredito que em todos os cenários, mas existe o que se sobressai, né? Eu acredito que o que sobressai é nos tempos de crise. Isso aí é uma teoria do meu ídolo dos investimentos, que é Luiz Bassi, e tanto ele quanto o Warren Buffett. Eles sempre falam isso. Que fugir do efeito manada, onde todo mundo está correndo, você vai no sentido inverso. Eu vou para cá. E agora está caindo, né? Geral que falas de representantes aí derrubando tudo. Realmente é uma vergonha, né? Porque o cara, quando abre a boca para falar besteira que não deve, pelo fato da ignorância lá, a arrogância, termina afetando a população de fato. E quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. Na situação, as pessoas mais pobres, o pai do pobre ele não consegue realmente, de fato, atender, né? É só uma falácia, mas a sua fala termina afetando as pessoas que são mais carentes realmente de investimentos, de recursos financeiros, para poder manter sua família, manter o alimento, manter a dignidade, ter a questão de infraestrutura, a questão de segurança, a questão de transporte. É uma gama de serviços que precisam ser feitos e muitas vezes não é feito por essas falas aí que terminam afetando a parte de investimentos, mas aí, para quem tem uma reservazinha, pode fazer. Os espertos estão gostando. Estão fazendo, porque enquanto choram, outros vendem lenço, né? Então, você quer dar de qual lado? Vendendo lenço ou chorando? Eu escolhi não chorar, né? Ainda eu preciso... Eu lenço para vender. Eu preciso ter lenço para vender, entendeu? Acho que toda essa coisa aí, né? Então, mas tem a questão, no momento de inflação, no momento de inflação, isso não influencia. A inflação alta, a inflação baixa. Influencia? Influencia. Então, o momento que a inflação está baixa é melhor para investir em fundos imobiliários? Ou não? A margem líquida que você vai ter da receita vai ser maior, né? Porque todo investimento, quando a gente vai analisar, a gente vai ver o ganho real, né? E o ganho real, a gente atrela ele à inflação. Por exemplo, a gente tem hoje aí, que foi o que saiu na mídia aí, tanto Primo Rico, os grandes influências de investimento, falou que do título público IPCA+, né? Que estava pagando IPCA mais 6%. Aí caiu agora. Aumentou. Isso aí é histórico aí, chegar a essa margem, né? 6%. Você pegar o ganho de inflação mais 6%... 6% aí está numa margem boa, né? 6% está garantido. É garantido. O que vai flutuar é a inflação. Se bem que a inflação não é inflação real, né? A gente sabe disso também, né? Porque eu quero dizer que a inflação é real, aquilo ali é falácia, né? E o cara pega um bocado de produto, coloca numa cesta lá, bota a inflação para dizer pro povo, às vezes uma boa parte dos produtos não estão impactando tanto ali, e aí, na verdade, quando tu chega lá no supermercado, a inflação é outra. É porque o percentual ali do que você fala do IPCA, né? O índice de preço ao consumidor amplo. Aí você vai pegar ali uma gama que ele, para você ver o tamanho do IPCA, que ele vai pegar famílias que ganham entre 2 a 40 salários mínimos. É quase em torno disso, não é isso? Me corrija que se eu estiver errado. Eu agora de cabeça não lembro, não. Só se Diego aí lembrar, mas eu acho que é bem amplo. É justamente isso. Isso que ele fala. Aí dentro do IPCA existem subgrupos do IPCA, né? Aí o IPCA 15, aí ele vai pegar de um prazo menor. Aí nós temos outros índices também de inflação, que você vai ver, por exemplo, o IGPM, quando deu aquele boom lá, principalmente na pandemia, os imóveis deu boom, aí mudou as correções que subiram gigantemente.
Porque o que mais influencia lá do IGPM, que ele é para imóveis, mas o que mais influencia é o atacado, né? Enquanto no IPCA ele está focado ali ao consumidor do dia a dia, o IGPM ele vai focar mais no atacado. Verdade. Tu falou dos imóveis, Paulo, e o Maverick aqui falou sobre quem ganha dinheiro, quem faz dinheiro e quem tem dinheiro de fato. O melhor momento de comprar imóvel é quando os juros estão nas alturas. Porque os juros nas alturas significa que menos compradores estão indo buscar financiar. E o cara Da outra ponta, o cara quer vender. E o cara com a grana? Pouca demanda, muita oferta, o que acontece? O preço cai. É a hora de você comprar o imóvel. Então, tem essas flutuações no ramo de imobiliário que você pode trabalhar com ele para, inclusive, investir no fundo imobiliário, né? Porque juros altos pode favorecer papéis, né? Verdade. Juros altos, papéis, é a hora de... É bom você já estar posicionado, né, Paulo? Não é a hora de comprar, talvez, porque o preço dele pode descolar do valor ideal. Por isso que a gente também tem que falar a respeito da importância da reserva de emergência. De oportunidade, né? Tem emergência e tem oportunidade. Dentro as pessoas gostam de fazer classificação, mas eu acredito que a reserva, a importância da reserva. Sim. A de emergência tem definições que botam a reserva de oportunidade e a reserva de emergência. A oportunidade você deixa uma margem ali para visualizar as tendências de mercado. Você vai visualizar cenário e existem cenários que as ações, os fundos imobiliários, eles vão estar mais favoráveis. Isso. E é justamente esse momento, se você tiver descapitalizado, você vai desaproveitar. Você não aproveita. Eu gosto dessa distinção de reserva de emergência e de reserva de oportunidade, sobretudo para aqueles menos controlados, que tudo é uma coisa só. E a reserva de oportunidade fica descoberto na reserva. Engloba tudo, né? Na E se reserva de emergência. Reserva de emergência, há um consenso no mercado, não é isso, Paulo? Há um consenso no mercado que você deve ter, no mínimo, 6 meses dos seus gastos fixos guardados para qualquer emergência. Comprar uma geladeira que quebrou e não correr para o cartão de crédito, né, Paulo, que com seus pequenos juros, não correr para o CDC, não correr para o cheque especial. Você tem essa reservazinha para esses momentos de emergência e ela não deve se confundir com a reserva de oportunidade. Mas isso é uma preferência minha. A reserva de oportunidade é para você sentar o pé nesses momentos de oportunidade e fazer o seu bolo de capital crescer. Eu acho que tem uma parada aí que realmente dá. Eu dizia, bicho, é o seguinte, vou me preocupar com a inflação. Bicho, tu se preocupa porque tu não tem grana. Essa é a grande verdade. Eu acho que a gente chegou a essa conclusão aqui agora. Porque uma vez perguntaram o cara, bicho, quando é que tá o preço da gasolina? Tá caro ou tá barato? Ele disse, bicho, enquanto não tiver chegando a R$10, pra mim tá barato. Entendeu? Então, o cara que tem grana, ele tá lá se lixando se o carro dele faz 5 km com litro. Quem faz essas contas é que realmente que a gente que não tem essa grana, né? Você faz quantos quilômetros, velho? 7. Ele tá quase lá, realmente, da coisa, né? É um sócio majoritário ali É um sócio majoritário Corre pra moto, viu? da Vibra. Então tem toda essa coisa, né? O cara que tem realmente grana, ele tá se lixando pra inflação. Se a inflação tá alta, se a inflação tá baixa. Ele tá com o capital dele lá preparado para que na hora que apareça a oportunidade, ele dê realmente a bocanhada no que ele quer fazer, de fato, para poder rentabilizar, para poder ter o retorno, ter realmente, aumentar o dinheiro dele para poder ter uma vida melhor no futuro, de fato, né? Porque você aposta para o futuro. E aí eu acho interessante porque aqui a gente já percebe pela fala, né? Então, já deu para você perceber, né? A gente tem 2 investidores aqui, pela fala você já percebe aquele cara que fala manso, que está pensando no longo prazo. É diferente do cara que é mais agressivo aqui, que na verdade ele tem, tem outra coisa, né? Então você já percebe já pela fala dos camaradas que são investidores de fato, aí, com visão de longo prazo. Isso é interessante porque às vezes a pessoa quer um resultado mais rápido, um retorno alto, bicho, vai ser proporcional, né? O risco. Retorno, né? O risco e retorno, de fato. É interessante porque falar sobre isso. Eu acho que tem uma questão, porque uma vez o cara disse, não, tem um investimento aqui que está dando não sei quantos por cento, tal. Isso é o seguinte, tu já imaginou para parar para pensar, o cara tem uma fábrica que a margem de lucro dele lá está dando, sei lá, 5%, 7% de margem líquida. Apertadíssimo. Nos melhores cenários aí, eu acho que está dando 30%, eu acho isso aí, né? As melhores empresas, né, Diego? 35%, nessa faixa. As melhores, é topada, né? Mas na faixa é mais baixo, né? No geral.
Varejo 35. normalmente é isso. Quanto? Varejo. 35 você falou? 35? Já é uma margem Normalmente alta. seguradoras Muito. tem, né? Seguradoras, Energia. tem algumas. Energia. Agora, 5 e 10% varejo, você vai encontrar muito, né? Bem apertadinho, né, Paulo? apertadinho. E o risco de varejo é muito alto. Muito. Então você já percebe aí que realmente de fato é uma coisa. Então a galera, às vezes, bicho, vou aplicar no investimento. Na verdade, no investimento chega com a balela de investimento pro povo, e o povo acha que é investimento que está mostrando um retorno alto. Na verdade, são essas pirâmides que há por aí, né? Então imagina aí, tu tem uma empresa, tu vai deixar o bicho, se aquilo ali está no retorno de 100%, eu fecho minha empresa, meu filho, e invisto naquilo ali. Eu vou estar com a empresa me dando 30%, não, 15%, 5%, Eu não sei 7%. se vocês pegaram a época que chegou aqui, que bombou, que é Bambu. uma pirâmide de negócio de Bitcoin. Aí vários amigos aqui chegaram chegou, a eu fiquei fechar sabendo. oficina, fecharam... Aí eu acho que eu cheguei nessa proposta também. O cara chegou e disse, bicho, eu vou apostar aqui em Bitcoin, parece. Eu era em dólar, não, porque o Bitcoin é atrelado em dólar. Aí eu digo, bicho, quanto é que dá o dólar? O valor era maior do que o dólar americano. Eu digo, como é que pode? Tá pagando maior se tá lastreado pelo dólar e o valor que está sendo pago para o cara tá maior do que o dólar. Mas já está estranho, porque Bitcoin é lastreado em recursos. Já está estranho. Mas é uma forma de iludir o povo, entendeu? Para dizer, ó, isso aqui tá atrelado aqui. Então, o Bitcoin ele achou uma coisa nova. E ele tinha que mostrar que tinha alguma coisa, né? Disse, ó, isso aqui não... Isso aqui não, peixe, né? isso aqui não bate. Enganar com marketing. Sabedores saberão. Ai, Deus do céu. Qualquer coisa hoje é marketing, então vamos enganar com marketing, de fato, né? Mas aí você vê que são coisas que são insustentáveis, de fato, né? Então, e a gente já sabe, precisar de um investimento que realmente seja sustentável, que não seja muito, aí a gente tem essas opções aí, né? Que são já... tem um risco e retorno dentro daquele padrão e uma margem que a gente sabe que pode ser alcançada. Em alguns cenários, a margem pode ser um pouco melhor, né? Quer uma margem maior dentro de investimentos, você pode apostar em ações que tem, às vezes, uma questão de volatilidade aí muito maior, né? Então, pode ser que dê um pico lá e você ganhe uma grana muito mais essa questão, né? E a gente, dentro desse cenário, que a gente está falando aqui sobre fundo imobiliário, está falando, vai puxar sobre ações, falar sobre o risco e retorno, foi essa palavra que você queria falar? Isso. Essa palavra de risco e retorno. Dá uma falada para a gente também aí sobre risco e retorno, porque também eu vou puxar a questão de... A gente tem no Brasil, tem mais ou menos a noção de quantos endividados a gente tem no Brasil? Eu vi uma matéria que dá em torno de 73,3% da população brasileira é endividada. É endividado. Olha isso. Quase... Não, 73,3%. Rapaz, eu vou... quase 80%. Dentro dessa temática, para a gente não fugir. Essa semana, eu fui, dentro do trabalho, da instituição que eu trabalho, eu me deparei com um camarada que ele estava com uma dívida absurda. O banco ia dar um determinado desconto a ele. Ele chegou a certo ponto, para você ver o nível de mentalidade do brasileiro em termos a dívida, né? Ele chegou e disse... Como ele lida com a dívida, né? Isso, ele disse a mim, rapaz, eu não vou pagar não, tá difícil, que sei o quê. Não, mas não tá trabalhando, vamos chegar numa margem, numa parcela que dê para você pagar e tal. Aí ele, não, vou falar até com o RH, com a minha empresa, se não conseguir ajeitar aí, eu tiver que pagar, eu peço demissão da empresa. Eu fui abrir uma folha, para você ver a mentalidade, né? De um camarada prefere perder o emprego do que se regularizar e se manter em termos de dívida, né? Impressionante. Isso é cultural, velho. Porque tem muito daquela questão, vou deixar endividar para daqui a 5 anos meu nome limpar, né? Só que, na verdade, o teu nome não limpa, né? Fica lá, não tem não limpa, né? Ele vai sair do sistema de proteção ao crédito, mas com a instituição que você tem um débito, ele vai permanecer lá, né? Então, acho que uma das melhores formas é você negociar e você buscar alternativa para poder investir e ter o retorno, de fato, né? E aí você precisa economizar. Se bem que economizar também é muito fraco, porque o retorno de economia ele é péssimo, velho. Eu sou um camarada de bicho, tu vai economizar, eu vou, sei lá, eu vou deixar de economizar aqui num café melhor para comprar um café que vem com pó ali, pau, pedra, o que for moído ali, para economizar às vezes centavos. Talvez não seja interessante. Eu Então, acho que a fala do colega requer um certo cuidado, porque a economia é sempre útil, né? Agora, cortar o cafezinho, convenhamos, né? É verdade. Mas economias, ela é sempre útil. Tem uma divergência entre os dois. porque assim, eu sou mais de apostar no investimento, né? Você colocar realmente o retorno, porque o retorno... Relacionando o risco-retorno, o dele é bem assim, ó.
Na verdade, existe um termo também. Porque o ganho. Segura a tua fala isso rapidinho, só para eu fechar aqui o que ele falou. É porque assim, se você investe, vamos supor, eu vou economizar a minha feira com produtos mais, digamos assim, segunda categoria. No final das contas, quanto é que eu vou economizar a minha feira? Sei lá, R$15, R$10? É muito ou é pouco? Não sei. Se você pegar um dinheiro e aplicar, talvez o retorno seja muito maior. É o que eu estou dizendo. Agora também vai a questão do momento de vida de cada um. Isso, um momento de vida. Mas eu quero falar na questão de investimento, né? O mais importante, talvez, na minha visão, não é você economizar. Não é que eu sou negligente para economizar. Lógico, você não vai realmente, de fato. Você fala da questão de deixar de viver, né? De desfrutar um prazer não é só deixar de viver, mas, por exemplo, para mim é mais importante você ter uma fonte de renda, de receita, porque o ganho vai ser muito maior do que eu estar economizando, às vezes, um cafezinho. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não é que a economia do cafezinho não vai ser importante, mas a economia do cafezinho é tão insignificativa, entre aspas, que talvez eu tiver uma fonte de renda paralela ao que eu já faço de minha atividade, basicamente, vendedor de horas, vai ser muito maior. É isso que eu quero dizer. Aí o camarada precisa analisar. Mas no frigir dos ovos, eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito maior, né? Eu vou deixar o Paulo falar. O Paulo é que tem... Existe um termo lá que Gustavo Cerbasi, ele falou até sobre isso, que ele fala sobre essencialismo. Essencialismo, você vai focar naquilo que é essencial para você. Eu economizo nas coisas até porque para mim algo pode ser essencial, para você é algo essencial é outra, para você o essencial é outra. E tudo que envolve suas finanças, você foca naquilo que é essencial para você e que te dá prazer. Para muitas pessoas, o prazer está em viajar. Então, para outras é ter um carro legal. E eu não condeno, até eu seria negligente dizer, não tem um carro porque isso. Não, mas é o sonho do camarada, é um prazer que ele tem. Então, eu apoio ele a ter o carro. Existem pessoas, eu conheço irmãos, que meu pai tem uma livraria, que ele tem uma prateleira enorme de livros e gasta valendo com livros, mas é o prazer dele. Então, o essencialismo, ele fala a respeito de você focar no essencial. A sua economia gira em torno daquilo que é essencial para você. Mas o que eu queria dizer aqui é, mais importante é investir ou economizar? Agora, essa é a minha deixa. Eu quero botar essa parada aí. Essa é a minha Qual é mais importante? Eu invisto ou eu economizo? Mas existe a possibilidade de investir sem economizar? Aí a gente vai começar a falar de filosofia agora. Vamos lá. Mas está excelente. Ótimo. Existe a possibilidade de investir sem economizar? Existe. Como? Se sua receita for maior do que seus gastos. Mas você, em determinado momento, fez essa economia, que se tu gastasse tudo que tu ganhasse, tu não ia ter como investir. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, dentro do aspecto. Ficou bom. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela custa R$1. Pode deixar que eu medio. Digamos aqui, R$1. Essa mediação. Aí, beleza. Eu vou economizar. Vamos supor que isso aqui tem uma diferença de sabor, né? Porque a gente tá botando água, mas vai fazer a mesma coisa. De coco. É água de coco, é? Tá com gosto. Você não pode fazer propaganda não, porque essa água é específica dessa marca. Lógico, não tá patrocinando, tira a marca. E basicamente só ela que tem, viu? É sério mesmo. Eu sei como Aí o que é que acontece? Mas vamos botar um produto que seja diferente. Usar o café. Aí você vai tomar um café que basicamente ele puro, digamos que seja R$20, um exemplo. Aí você, para economizar ali, você quer comprar um que vem triturado com madeira, com pedra, essa questão toda, ele é R$19. Beleza. O sabor vai ser diferente. Você vai perceber isso. Aí, ou seja, eu estou economizando R$1 aqui. Para mim, no final das contas, eu estou tentando baixar o meu padrão aqui para poder economizar. Mas eu tenho condições de comprar esse de 20 e mesmo assim investir. Então, o mais importante não é essa economia de R$1. O mais importante é eu ter o dinheiro maior do que os meus gastos dentro daquele padrão aceitável. Entendeu? Porque, por exemplo, esse café que vem com pau e pedra, ele amarga. Tu não toma ele sem açúcar. Tu entendeu? E o café natural, o café bom mesmo, você toma ele sem açúcar, pô. Tem nuances de sabores. Então tem essa coisa. É por isso que eu estou dizendo. Agora, lógico, se você está apertado, Aí você dá. Eu não digo que você tá certo. Tá se coçando, aguarda, segura. Aqui não tem, receba. Aqui não tem certo nem errado, aqui são visões diferentes, né? Sim. Nesse aspecto aí. Mas aí, se sua renda tá apertada, para eu poder aplicar e investir, eu tenho que comprar um de 19. Se seu paladar aceita, aí entra nessa questão. Vou comprar o de 19, porque eu vou ter R$1 para poder investir. Mas se não tiver, você tiver realmente a sua receita for maior que cobra isso, o mais importante para mim na minha visão. Então tem essa coisa aí, né? Mas não tem como destrinchar. Existe na economia que é chamado de custo de oportunidade. Já ouviu falar? Já, sim.
Custo de oportunidade, que tudo que a gente fala, a gente pensa, não tem como tirar isso da nossa mente de economizar. Se tu vai comprar ali, em determinado momento tu faz mesmo que seja instantâneo, você faz ali uma determinada Uma associação. dualidade na sua mente. Você vai fazer esse custo de oportunidade, é justamente você ver, certo, mas se eu comprar esse tourinho aqui de ouro, eu vou deixar de comprar 3 águas. Se eu vou comprar essa mãozinha aqui, eu vou deixar de comprar isso. Em determinado momento ele sempre faz isso, que é chamado de custo de oportunidade. Por exemplo, você é investidor, né? Que eu sei que você tem alguns negócios também. Em determinado momento também, imediatamente, quando tu vai fazer um determinado investimento, tu vai pensar na tua mente, certo? Mas eu vou investir tanto, 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 mas se eu investir em renda fixa, eu vou ganhar X, mas essa possibilidade de eu investir aqui, eu vou ganhar 3X. Isso. Aí, justamente, vem essa questão do custo de oportunidade em tudo que a gente vai fazer, né? E perguntaram ao bom velhinho Warren Buffett. Ninguém conhece, né? Porque se enriquecer, como o senhor disse, é tão fácil, porque ninguém faz. Porque tem tão poucas pessoas feitas o senhor. O velho falou, porque ninguém quer enriquecer devagar. Talvez o segredo esteja aí. Os que não tiveram ainda a renda aumentada, eles têm como possibilidade melhorar os seus investimentos, economizando adequadamente. Enquanto isso, ele pode aumentar, acelerar o seu enriquecimento, buscando uma outra renda ativa e aumentando a sua margem. Porque, por exemplo... Entende? Então economizar é mais importante. Não. Cada qual no seu estado. Então tá empate. É assim. Digamos, eu tenho uma nova renda, mas eu preciso investir e já fiz os cálculos de onde eu quero chegar e como fazer para chegar lá. Mas eu ainda não tenho essa nova renda, a segunda ou a terceira renda, eu ainda não tenho a minha, a minha nova empresa. O que é que eu vou fazer? É o custo de oportunidade aí. Custo Por de exemplo, oportunidade. você vai ter um negócio, uma oportunidade de negócio, mas tem um nível de risco ali alto. Aí você pensa, poxa, mas se der errado, eu não tenho outra fonte Exatamente. e posso deixar minha família na mão. Então, aí vem o custo de oportunidade também, de você medir ali o risco e retorno de imediato na sua mente. Uhum. Porque aí seria bom também definir o que é risco, né? Isso. O que é risco? Risco é a margem que você tem de descentralizar do seu objetivo. Eu foquei ali em chegar aqui e nesse processo, nesse inteirinho de chegar até Pode ter aqui, desvios. tem os desvios que é chamado de desvio padrão, quando a gente vai analisar um determinado investimento. E esses desvios representam o risco. Entende? E para você chegar até ali, você tem que ponderar se vale a pena você apostar na sua nova renda ou se poupar e manter o seu principal e investir o sobrante é o melhor. Então são cenários diferentes, você já percebe, né? São cenários diferentes, situações diferentes, e aí cada coisa se aplica para cada pessoa, né? Você tem que calcular o risco que você está disposto realmente, de fato, a estar inserido, a ser inserido de fato, ver o que você consegue fazer. E se você não tem realmente... porque assim, o tempo todo você vai estar realmente escolhendo o que você quer comprar, né? Se você quer comprar eu quero comprar ação, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu posso comprar uma calça mais barata, uma camisa mais barata para poder pegar aquele dinheiro, colocar na ação, ou colocar num fundo imobiliário, sei lá o que for. Então vai ser a questão do custo de oportunidade. Custo de oportunidade, né? exatamente. Aprendi rápido, Paulo. Aprendi rápido. Aprendi. Tem que aprender, o cara é forçado a aprender. Parece um iletrado ele. Porque, na verdade, aí você tem que ver realmente o que é mais importante que você quer fazer no momento. Né? Porque se você não tem receita, realmente, de fato, a economia é muito mais importante disso. Isso aí não tem como ser. Isso aqui é inegável, de fato. Se você não tem receita, economize, meu filho. Economize o máximo que puder. Para você investir em alguma coisa que dê um retorno para você, você ter um ganho. A situação está apertada, a situação está difícil. Você quer ter uma fonte de renda, mas não tem possibilidade de trabalhar, faça dessa forma. Verdade. Mas sem prescindir, sem dispensar os momentos de se presentear, né, Paulo? Justamente. Os fatores de recompensa. Aqueles momentinhos de prazer, quando possível. Justamente. Possível, né? Nas redes sociais fizeram uma maior confusão quando o Primo Rico comprou um Patek Philippe, que era de 400 mil. Mas ele explicou, o Patek Philippe é um relógio caríssimo da Suíça que ele tem. Eu só conheço esse daqui porque eu comprei
Uma empresa aí que foi tarifada agora. Da Shopee. Qualidade Shopee. Mas ele pode patrocinar a gente, né? Diz que a qualidade é boa mesmo. Ah, meu amigo. Não representava nem 5% do patrimônio O patrimônio dele. Nem 5%. Pois é. Aí por isso que vem aí a questão do momento de vida, né? Exatamente. Chegou um tempo, vou contar um pouco da minha história, que Conta. eu estava trabalhando na Amazon, eu não ganhava nem R$ 1.600. Aí na minha mente o que veio foi, qual é a alternativa que eu tenho para intensificar essa renda, né? Era pouco. Aí eu resolvi, surgiu uma oportunidade de um amigo, ele disse, você ganha, tem uma oportunidade de entrega aqui que você pode fazer, você ganha R$ 5 por pacote. Eu lembro. Justamente, já fiz entrega para o senhor, na verdade para os dois. E nessa época, eu fazendo entrega era a alternativa que eu tinha de aumentar a minha renda. Isso. Mas não quer dizer que eu também economizava muito. Para você ter uma ideia, chegou um tempo na minha vida que eu estava no estágio ainda, estava cursando administração na FBV, e chegou um tempo na minha vida que eu tinha que fazer sacrifício, e eu estava disposto a isso. Para você ter uma ideia, eu andava da minha casa até a estação de trem, lá dentro, para pegar o trem, e era errado, porque eu pulava. Bora colocar essa parte aí, Não, ele entrava pela catraca. Tava quebrada a estrutura. Ai, Deus. E eu conseguia economizar bastante. Com o dinheiro da passagem, eu só gastava com a volta, quando eu voltava da faculdade. E naquela época, ainda como estágio, eu cheguei a conseguir juntar R$ 10.000, ganhando R$ 650. Praticamente tudo, né? Guardado. Aí, na verdade, eu aproveitei também. Tinha um sacrifício à disposição que eu tinha, mas também tinha o outro lado que eu não tinha custo. Foi um momento que também eu estava morando com meus pais, o dinheiro era integral para investimento. Aí, mas eu queria potencializar, eu tinha uma meta, um objetivo a ser alcançado, determinei, eu quero chegar em X, e nesse período eu estava disposto a tudo para chegar em X. Aí, estagiava, surgiu a oportunidade de fazer entrega, fiz entrega. Eu trabalhava de garçom, cheguei a trabalhar de garçom, eu me lembro que um presbítero, não vou citar o nome dele, aí eu trabalhava na empresa, trabalhava de garçom, e eu estava numa festa de 15 anos, aí o presbítero me viu e perguntou, Paulo, como tivesse com sentimento de pena, né? Paulo, eu tô orando por você, viu? Pra Deus abrir uma porta de emprego. Mas presbítero, eu Tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Eu trabalho digno, né? Eu trabalho digno, de fato. Ai. Legal. E aí, para chegar até X, levou quanto tempo? Rapaz, foi mais rápido do que eu imaginava, porque nas entregas eu ganhava mais do que o meu salário. Tá vendo? Porque era variável, é o poder da variável. A variável. Você pode ganhar a escala. O variável você ganha... Você que faz, você que, a sua disposição, seu talento é que faz a Justamente. diferença. Diz que lá, quando a gente estava conversando lá, eu disse tem um fixozinho, mas o fixo não imediata, né? Eu acredito, por exemplo, você aí que está ouvindo a gente, pode imaginar, eu ganho um salário mínimo, eu tenho uma família, não dá para sustentar, abre a mente. Porque no mundo o que não falta é oportunidade. Basta ter disposição. Você falou de visão e... Você citou duas palavras aí que um investidor deve ter, né? Visão e citou outra, que eu esqueci o nome. Eu agora fugiu a mente. A visão de você ver o objetivo e ir em busca, mas eu acredito que entra uma palavra aí que caracteriza o meu perfil, que é disposição. Eu acho que essa palavra aí é chave. Você está disposto a correr atrás daquilo que você quer. E ainda tem outra parada, né? Porque eu acho que é uma coisa que me falta muito também, né, Diego? E aí o Paulo também pode... Na verdade, o Paulo pode falar, o Diego pode endossar também. Dois investidores aqui, eu fico só aqui tentando descobrir como é que funciona a coisa. O que é que acontece? Às vezes falta a questão de planejamento, né? Porque, por exemplo, o cara quer, sei lá, ele quer comprar alguma coisa, mas na verdade ele não cria um planejamento como é que vai fazer para chegar aquilo ali. Eu acho que às vezes falta uma planilha, seja lá manual mesmo, escreve lá teus gastos, coloca aquilo ali para poder você saber onde é que você pode economizar de fato, para poder chegar mais rápido ao seu objetivo. E aí você potencializa, faz outra atividade, feito o Paulo falou, que fazia outra atividade paralela com a variável para poder potencializar isso, que a receita ela potencializa mais do que a... nesse caso aí. Então, o que é que acontece? Você tem que realmente colocar para você ver realmente onde é que está fugindo da coisa, para você criar um plano temporal para poder você alcançar aquilo ali. Eu quero chegar, se você quer chegar, mas não quer traçar o plano. Então, tudo que ele entra, ele gasta.
Então, se tudo que entra tu gasta, meu filho, para tu chegar lá vai ser difícil. Mas se eu sei o que está entrando, aonde pode sair, onde eu posso me imprensar para poder conseguir, sei lá, comprar um carro novo, comprar uma casa, pagar a parcela de um terreno, sei lá o que for. Investir. Investir de uma forma, mas ter isso visível. Acho que falta muito também isso do brasileiro. Às vezes a gente negligencia muito. Você Educação, filho. Educação. Tem uma planilha lá descrevendo teus gastos, a tua receita, para você saber onde é que você pode realmente deixar um dinheiro lá disponível para investimento. Porque tem que ter esse dinheiro para investimento. Investir em alguma coisa. Tudo que entra que você ganha, você gasta, no final das contas, tu vai ter lá o INSS somente, que no final das contas ele não será suficiente. INSS significa o quê mesmo? E isso nunca será suficiente. Então, é isso que significa. E no final da sua vida, você que é jovem, tem a mais ou menos a idade da gente e tem mais novo, pode ter certeza, você não vai se aposentar não. Pode ter essa balela da cabeça que tu vai se aposentar, tu vai ser mais um escravo aí, pô, no futuro. Pode ter certeza disso. Então é melhor tu fazer logo tua vida. Tá Oi? impressionado com o que tu tá falando. Os escravos do futuro. Então é melhor você realmente começar a fazer enquanto é jovem, enquanto tem conhecimento, buscar alternativa, buscar potencializar a sua receita, para que no futuro você tenha pelo menos um capital. Porque no final, o que é que vai acontecer? O que vai ser o maior gasto das pessoas? É remédio, pô. Não tem pra onde fugir disso, não. No final das contas, no final das saúde hoje tá absurdo. No final das contas é doença, pô. E no final das contas, no final é a morte. Todos pensam o contrário, né, Paulo? Quando todos os meus filhos forem embora, quando eu já tiver com a minha idade estabilizado, eu vou ter dinheiro para tudo. Não vai. É exatamente aí que os custos começam a apertar, né? Os custos começam a aumentar. Se você vai fazer uma viagem, se você é idoso, vai fazer uma viagem, você não pode ir para um hotel mais barato, porque provavelmente ele vai ser mais distante dos pontos turísticos. Você tem que ficar pertinho, porque... Deslocamento. Você tem que ter um plano de saúde. Você tem que ter dinheiro para o remédio. Os custos aumentam, né, Paulo? É absurdo, né? Aí você falou aí, eu acredito que a fórmula secreta do investidor, né? Que é a fórmula do juro composto. O que exponencializa é o tempo. É o tempo. Não tem outra maneira, é o tempo. E quanto mais jovem você começar, mais na frente você vai se sair. Você vai ser um idoso que vai estar pouco se lixando para o custo. E no final das contas vai ser maior do que o salário. Se brincar, pode ser maior do que o seu salário que você ganha com a atividade que você... Se você não desenvolveu, né? Porque tem pessoas que às vezes começam, por exemplo, isso acontece muito quem é funcionário público, né? Ele começa com um salário às vezes razoável, mas a evolução dele não acompanha tanto, a depender do carro que ele tenha, né? Então aquele dinheiro fica mais ou menos ali travado, tem as correções, mas não chega muito a crescer. E com o investimento, no final das contas, se você fizer um bom investimento, o dinheiro que ele vai ganhar talvez seja até um pouco maior do que o salário que ele tem. Sem dúvida, você e não o começou INSS cedo. tem um teto, né? Ele quer de 7 mil... 7.000, alguma 7.400 ou 7.500, né? Hoje o teto do INSS está, né? Então, mas 7.000, talvez para algumas pessoas seja muita grana, mas para quem já tem uma vida lá mais razoável, sabe que, na verdade, a condição financeira desses 7.500, no Brasil, seria basicamente uma condição mínima para uma pessoa, para você ter direito realmente à alimentação, uma alimentação realmente boa, questão de saúde, questão de atividades, para isso fazer com que a sua vida seja uma vida realmente estabilizada. Não tem transporte público, ter um automóvel, ter condições de pagar o combustível, ter o conforto ali, eu acho que é um valor que seria realmente o ideal para ser hoje para as pessoas do Brasil. Então, é basicamente o que o INSS atende, mas no final das contas você vai ter as doenças. Então, vai ser corroído de qualquer forma, entendeu? E são os melhores que vão ganhar esse dinheiro aí do teto, né? É verdade. São os que têm um salário muito mais alto. Quem é ureia seca não vai chegar nem perto disso, realmente, de fato. Porque as pessoas às vezes querem só segurança, mas não conhecem de fato que regem a segurança. As pessoas mais antigas, nossos pais, assim eu falo por mim, da família que eu venho e tal, eu acho que era muita questão de falta de informação, né? Às vezes por medo, às vezes pelo que eles também viveram naquela época de inflações altas, aquela loucura toda que tinha na economia, né? Tinha muita questão de ter essa questão de estabilidade. A questão de depois daquilo preço, que teve né? da poupança lá, eu peguei muito cliente que morre de medo de investir travado, porque depois que teve aquela trava lá da poupança. Mas de umas épocas dessa para cá, a gente já percebeu que é uma coisa mais visível para longo prazo, é uma coisa mais tranquila. Tem um risco, mas é uma coisa mais ali tranquila, de fato. Falou sobre as pessoas buscarem segurança e eu gostei uma vez de uma frase de um professor lá do IFPE, antigo Cefet, antiga Escola Técnica. Eu estudei lá quando era Cefet. Vê, minha idade. E um professor meu, ele me via lá estudando e conversando com ele off,
disse a ele os meus planos, e um dos meus planos era ser concursado. Ele disse, mas por que você quer ser concursado? Aí eu quase perguntei a ele, o senhor não é? Mas respeitoso, né? Um respeito quase oriental. E aí eu disse a ele, porque eu quero estabilidade. Ele falou uma frase interessantíssima. Ele disse, olha, quem faz estabilidade é você, filho. É uma das máximas de Flávio Augusto que ele fala, né? Estabilidade não existe. E ele já ele disse, a estabilidade quem faz é você. Por mais que não exista a estabilidade plena, aquele mar calmo, mas tem lugares que são mais revoltos, você cria uma situação mais revolta, ou você cria uma marolinha para passar por ela. Então, quem cria essa estabilidade relativa, já que Flávio Augusto resolveu se meter nessa conversa, essa marolinha, quem vai passar por ela é quem está preparado. Quem está preparado, quem correu atrás das informações, quem traçou um plano. Quem faz a estabilidade é você. Ou quem faz navegar por essa marolinha, pegar marolinhas, é você. Por exemplo, a pandemia veio para escancarar quem estava pronto para a marolinha, para essa instabilidade. Provavelmente não, certamente estava preparado, o empreendedor que estava preparado para aquilo era aquele que tinha reservas suficientes para atravessar aquilo. Verdade. Então, quem faz a relativa estabilidade é você. Quem faz a estabilidade do cara que vai se aposentar é ele, pensando em investimento, em ter uma segunda renda, em aumentar o capital até o momento da aposentadoria. E quanto mais cedo, mais o fator exponencial do tempo trabalha, né, Paulo? Verdade. Mas, voltando um pouquinho lá, deu um insight aqui em mim, que você falou sobre arriscar, né? Eu acho que, por exemplo, você tem a sua margem de segurança, tudinho, mas deixa ali um percentual para você arriscar. Fazer um risco. Porque esse risco é que pode te dar a virada de chave na sua vida. Dá um up. Diga isso que eu apostei Bitcoin lá atrás, né? Aí realmente foi a coisa realmente uma proporção aí, realmente, de fato. Eu lembro que tinha um colega que na época lá em 2014, 2015 por aí, ele investia em Bitcoin. E ficava aproveitando só as oscilações, né? Aí depois, pô, isso aqui é muito louco, velho. Aí saiu. E depois, de fato, o cara realmente ele se arrependeu, porque se ele tivesse deixado o dinheiro lá e com o tempo que o Bitcoin chegou, ele tinha ganho uma grana aí, filho da mãe, pô. Porque é aquela coisa, você só vê falar do Bitcoin quando o Bitcoin estoura. Aí entra aquela questão de efeito manada também. Porque tá lá, você tá com seus bitcoinzinhos lá, uns percentuais, né? 0,1%, 0,2%. Aqui tem realmente bitcoin aí, mas aí você não tá nem percebendo nada. Daqui a pouco, quando você começa a ver a galera falando na internet, falando nos jornais, quando você vai ver, ele deu aquela subida lá. Ou seja, aí a galera começa a comprar porque tá crescendo. Só que, na verdade, talvez não seja o momento de comprar. Por quê? Porque já tá subindo muito ali. Vai subir mais? Eu sei lá. Quem tiver coragem para esperar que suba, que aposte, né? Lá, sei lá, calcule o seu risco, pega esse dinheiro para queimar, jogue lá, né, numa alternativa dessa que seja realmente garantida, porque existe investimento de Bitcoin que são garantidos, né, por algumas corretoras aí do Brasil, tal. Então, mas aí tem que ter realmente esse dinheiro para queimar no momento certo, né? Porque a gente tem a questão, quantos por cento do brasileiro investe hoje? Tem noção do mais ou menos quantos por cento investe em ações, por exemplo? Não? Isso aí eu não tenho. Não tem. Então, tem mais ou menos alguma noção aí de quantos percentual do brasileiro investe em ações também? Não? Tem não. Tem não, né? Agora, uma questão importante que eu queria que Paulo respondesse. Estou com 40 anos, coroa, casada. Tarde demais para investir? Nunca. E aí? Nunca é tarde. Com 60 anos, você ainda tem chance de investir. Eu acredito que até mais que você vai ter quando você é mais novo, existe uma... Eu esqueci, quem é que fala isso, né? Que existe, quando você é novo, você tem saúde, tem vigor, mas não tem dinheiro. Serbaço, eu acho. Quando você é adulto, não, é esses caras que fazem rima. Quando você é adulto, você tem dinheiro... não, é sobre o tempo que ele fala. Tem sobre dinheiro e não tem tempo. Tem dinheiro e não tem tempo. Justamente, quando você é novo, você não tem dinheiro, tem tempo e tem saúde. Quando você é adulto, você tem dinheiro, tem saúde, mas não tem tempo. E quando você é velho, você tem tempo, dinheiro, mas não tem saúde.
Mas, querendo ou não, nessa etapa de 40, 60 anos, você tem recurso. Querendo ou não, mas a minha vida, a primeira coisa a se fazer, ao se investir, é você, primeiramente, organizar, que é aquilo que você disse, de botar, nem que seja numa ponta do lápis. Você vê minha planilha, Paulo, tu fala de investimento, tal, tu deve ter uma planilha que Pipoco do trovão. Minha planilha é Preditão, básica, né? o predicão, Eu boto lá, entrada, saída. E todo dia lá eu preencho ela. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. No final do dia eu faço e depois no final do mês eu faço o bato. E lá eu divido lá. Percentual que foi gasto com alimentação, percentual que foi gasto com vestuário. Porque eu fazendo essa segmentação, eu consigo fazer um controle e projetar para o mês que vem o que é que eu posso diminuir para aumentar a minha receita, entendeu? Na verdade, é só uma diferença. Quando você tem uma empresa, você faz a gestão empresarial dela, né? Na vida pessoal, muitas pessoas... Tem gente que é mega empresário, tem uma empresa do pipoco, mas abandona... Vida quebrada pessoalmente. A pessoa física dele é um horror. Entendeu? Mas eu acredito que deveria ser o contrário. A sua vida física deveria ser arrumada. Na verdade, os dois deveriam os ser equilibrados. Mas inicialmente você começar na pessoa física, porque você tendo a base na física, você também pode ter na jurídica, você pode ter nos investimentos e etc. Paulo, eu tenho uma área na minha planilha chamada CAPEX. Já imaginou? Já imaginou a planilha do cara? Imagina. Não, assim... Poxa, agora fiquei sem graça. Não, fale dela. Fale do CAPEX, rapaz. Eu quero saber o que é CAPEX. Agora eu não sei o que é CAPEX, não. Eu não sei nem o que é CAPEX, entendeu? Quer dirá, rapaz, o que é que tem lá dentro? A situação... Explica aí pra gente o que é CAPEX. CAPEX é uma parte do... CAPEX é uma parte do caixa das empresas destinada ao investimento. E aí eu digo, se a empresa tem, por que eu não posso ter? Aí eu botei lá a CAPEX, que é o dinheiro que eu guardo que vai ser direcionado para o investimento. Aí vocês falem aí que eu fiquei sem jeito agora. Não, você tem razão. Agora, por exemplo, as pessoas chacotam, né, na verdade. Mas eu falo para minhas amigas no trabalho, lá para os amigos, a turma, Paulo, economiza até nisso, aquilo. Mas quando você vai ver, é porque muitas pessoas não têm noção. Tem gente que ganha muito bem, não tem noção dos seus gastos, mas muitas vezes a conta da pessoa física dele está no vermelho. Exatamente. E ele não tem ciência disso. Ô, Paulo, eu não vi um cabo falar sobre isso. Que ele estava com a vida quebrada, mesmo ganhando bem. Ganhando razoavelmente para a média da população brasileira. E ele foi conversar com um consultor, né? Um consultor amigo. Aí ele disse, tu ganha quanto, cara? Eu ganho 3 mil conto. Sério? E como é que tu tá nessa situação? Tu é casado? Não. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma planilha agora. Tá, me diz aí quanto é que tu gasta com streaming. Aí ele tinha Netflix, Amazon, HBO, Google Play. Porra, tu consegue assistir tudo? Lógico. Disse, não. Pra que tu tem isso? Tá, vamos continuar. Tu tens algum hábito forte? Eles fumam. Quanto é que tu tá... Deixa eu ver aqui. Quanto é que tu usa de... Cigarro. Passava 2 mil conto. Eu assim, gostava de tabaco. Aí... Não é você, não. O problema é depois, né? Porque lasca o pulmão. Continuando na planilha dele. Eu acho que é você que não. Ele se empolgou. Aí o dinheiro dele ia-se embora nessas coisinhas. Ele só foi perceber depois que planilhou. E isso é importante, porque, na verdade, tem uma parte da galera que está mais preocupada em fazer fezinha, né? Que é outra parada. Primeiro, tem uma galera que está endividado, e porque por falta de controle aí. Tem a galera que investe, que é um percentual mínimo da população brasileira, e tem uma boa parte da galera que gosta de fazer a fezinha, a famosa fezinha.
que é aquela galera que Do Tigrinho, né? do Tigrinho, seja lá também no sistema legais aí de loterias também, né? Então tem toda essa coisa aí, porque a galera quer mais realmente ver um retorno rápido do que realmente ter algo mais consolidado, né? A paciência. Na paciência, de fato. Então, acho que essa a questão de importante, e também tem uma questão que você tem grandes play do mercado que dominava até antes da internet, que o que é que a galera de sistemas, às vezes, de banco gostava de oferecer para a galera? Fundo de título de capitalização, né? Eu lembro que uma vez eu fui receber uma indenização, e aí o cara lá do banco veio me oferecer título de capitalização, tá ligado? Eu acho que na época ele viu que a indenização, acho que ele viu da empresa que eu era funcionário, né? Ele disse, você é uma ureia seca, pega esse dinheiro e bora comprar título de capitalização. Eu disse, pegue esse dinheiro e não vou aplicar não, vou investir em ações na época, eu disse. E ele, não, mas ação tem um risco muito grande, você pode perder dinheiro. Eu disse, sei, eu também posso ganhar dinheiro. Sim, pode perder, pode ganhar também. Mas eu vou usar esse dinheiro aqui para ações na época, eu usei para ação, depois eu não parei de usar essa parada ali. Eu precisava da grana, mas eu acho que esses, com a questão da internet, com a questão da coisa, difundiu realmente de fato. Até a gente falando aqui para as pessoas que estão mais próximas da gente, que aí a gente está em outro nível, realmente tem acesso a essa informação, sabe que existe, sabe que conhece das formas, né, Paulo? Para realmente, de fato, e eu acho que isso é interessante, né? A gente também está divulgando e propagando aí que as pessoas possam realmente ter a consciência de buscar essas alternativas aí. Paulo, uma boa carteira, ele tem que ter só renda variável? Não, acho Aliás. que nenhuma carteira deve ser 100% variável, né? Variável. O Bassi Aliás, diz, o mas que já é cheguei a renda ler o livro de variável Bassi. para o pessoal de casa? O que é renda variável e renda fixa? O nome já define, né? Renda variável é aquela que oscila, né? Que é justamente as oscilações que o mercado oferece. Como ele é negociado no mercado secundário, o mercado secundário é... Primeiramente, quando você vai investir em ações, você precisa ter acesso a uma corretora, né? Aí dentro dessa corretora existe o que é chamado de home broker. E dentro desse home broker, antes era aquele antigo pregão que a turma ficava Alô, gritando, aquela agitação. compra 100 loucura. lotes, 100 lotes. Hoje é a coisa mais simples do mundo, você abre a conta em uma corretora, dentro do home broker, que é o sistema eletrônico da corretora, você vê lá o broker se mexendo para um lado e para o outro, é os números no mercado, que é compra e venda. Já viu aquela feira braba? É uma feira digital. É uma feira digital, justamente. Onde as pessoas vão negociando ali. E essas oscilações, essas negociações de compra e venda é o que forma a renda variável, né? Que é justamente essas variações de preço que as ações, os fundos imobiliários, eles apresentam. Já a renda fixa, que é o oposto dela, o nome já diz, ela é fixada, né? É uma escalada. O percentual de ganho é menor, porém ela é ascendente, né? Na teoria, a fixa é sempre fixa, né? Mas na prática a gente sabe que tem algumas variações, né, Paulo? Sobretudo os IPCAs da vida, né? Sim, justamente. Que permite a marcação a mercado. Marcação a mercado. Mas não precisa saber disso, não. Para começar, precisa saber, mas nesse exato momento, para começar, né, Paulo? Saber que existe a renda variável e a renda fixa. E que, numa boa carteira, cabe os dois, né? Justamente. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Entendi. Qual é? Ele falou de capitalização. Eu não acho tão ruim capitalização, não. Sendo sincero mesmo, não é demagogia porque eu trabalho em uma instituição, não. Eu vou lhe explicar o porquê. Eu acho errado o que é chamado de assimetria da informação. Já ouviu falar da assimetria da informação? É quando... Assimetria é usado muito. É quando um vendedor ele tem mais informações do que aquele que vai consumir o produto. Muitas vezes ele se utiliza-se da assimetria da informação para explicar um produto que de fato não é. Mas hoje, com a difusão da internet que você falou, a assimetria diminuiu, essa assimetria da informação. Para você chegar para um menino novo, você chega com um menino de 25 anos, 24 anos, que ele está atento no mercado, ele sabe do que de fato se trata, entendeu? Mas título de capitalização, eu acredito que ele pode ser inserido dentro desses 5% de risco. Você, com R$20, você tem a possibilidade de ganhar 200 mil, 300 mil. Ah, não, mas está jogando a sorte, que sei o quê. Não, mas faz parte. Também faz parte o percentual. Eu vou gastar 20 conto por mês.
e tenho Pra fazer possibilidade a de fezinha. ganhar 100 mil e aqueles 20 contos depois de um tempo vai retornar para mim, Quem joga, sobretudo o perfil para esse cara, o perfil de pessoas para esse tipo de produto é aquele que joga no bicho. justamente, porque você Aquele joga dinheiro vai perder. você joga no bicho, joga e não retorna aquele dinheiro para ele, No entendeu? título de capitalização, esse dinheiro vai voltar. Agora, Mas só não volta o bicho porque o bicho tá preso. Olha, o bicho é essa questão do risco e retorno, né? Eu já paguei 170, 180 mil a um cidadão. Já paguei não, né? Que a instituição não faz isso. Mas eu já recepcionei para depositar. e eu já peguei cliente que ganhou título de capitalização. Eu também já. Já pegou também. Já. Ele ganhou e pela primeira vez é difícil encontrar alguém chegando no banco e dizendo, não, eu quero fazer um título de capitalização. Mas esse chegou, estranho que o camarada chegou querendo fazer título de capitalização assim de cara, assim, tá na minha mesa para querer fazer Isso é um título de milagre. capitalização. Eu falo na verdade para você, o que é que te leva para fazer a título de capitalização? Chegar assim que é difícil de acontecer. Ah, não, porque eu ganhei. Eita. Aí, E aí tem outra parada também dessa questão aí, e eu acho que eu ia falar alguma coisa, porque tem a questão também isso aí entra na questão emocional, né? Porque tem a questão da raspadinha, né? A raspadinha geralmente tem o quê? 2 marcações para fazer a sensação de que você quase justamente. ganhou. ganhou. Eita, quase ganhei. Aí o que é que eu faço? Eu compro mais. Por quê? Não saiu agora, mas daqui a pouco sai, né? Então, E aquele dia da raspadinha você perdeu. e o dia da raspadinha você perder. Então, em vez da raspadinha, você pega aí. É outra forma aí de você estar. Agora, o grande perigo é a assimetria, né? Porque muitos bancários vendem o título de capitalização como fosse investimento. Ele não é investimento. Isso aí tem que ser ciente, né? Mas se ele fazer parte ali dos seus 5% de De risco, risco. É o que você tem para queimar. É o que eu Você tenho para também queimar. Com você- retorno. Tem gente que utiliza, por exemplo, consórcio como uma forma de forçar ele a poupar. A capitalização pode ser isso também. até o Pode crédito em si. forçar ele a poupar. O, Entende? o crédito em si, muitos demonizam o crédito. Mas para mim, o crédito ele é muito benéfico para quem Sabe usar. Sabe usar. Exatamente. Porque o crédito ele traz o que é chamado nos investimentos de uma mágica, que é chamado de alavancagem. Alavancagem é a capacidade de você fazer dinheiro sem ser o seu dinheiro. Imagina aí, você alavanca, você vai montar uma empresa de bicicleta. Você não tem R$1 no bolso, mas o banco te disponibilizou 100 mil reais. Mas você fez um estudo calculado, se baseou, que foi justamente como o Flávio Augusto. Sou fã desse cara, né? Vocês conhecem o Flávio Augusto? Sim. Né? Ele começou com um cheque especial. Oi. 20 mil. Dele 20 mil da esposa. Você, por exemplo, você vai e monta essa loja de bicicleta com esses 100 mil, só que você fez os cálculos que você vai ter um retorno que aquela empresa vai te dar mais ou menos 150 mil. E tu vai pagar ali 20 mil de juros para o banco. Tu fez Dentro do 30 período, mil. Os 100 mil dentro do 150 período. mil dentro do período em que Depois vai que a pagar. empresa ela vai andar por si só. Mas você fez ali com 150, você fez 150 mil, pagou 20 mil ao banco, no caso o montante inicial 120, menos você fez 30 mil sem ter colocado R$1 no bolso. Capital de terceiro. Eu sou fã dessa parada aí, velho. Capital de terceiro. Agora você tem que saber utilizar, né? E com responsabilidade, Aí, né? por isso que vem o risco. Aí é uma jogada de risco. No mercado financeiro também existe, que é chamado de opções. O mercado de opções você consegue fazer alavancagem dentro do mercado financeiro. Mas aí já é É outra história. o nível de risco é alto. Pronto. Eu acho interessante que tem uma frase que diz que o jogo de azar é filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade. E aí a gente tem que ter cuidado com essa questão da avareza, né? Para que realmente não entre na ganância aí e termine colocando os pés na cabeça, pela cabeça, como é que diz o ditado? Eu não sei. Pés pela cabeça. Né? Pés pela cabeça, vai andar com os braços, né? Então, tá aí ferrado. Eu acho que é interessante. Eu acho que a gente teve uma conversa aqui muito, muito boa, muito franca nessa questão. Acho que dá até para conversar um pouco mais. Dava, É um muito assunto- show. É um assunto que é gostoso. O ambiente aqui do co-work, ele é preparado para isso, para proporcionar essa questão toda, entendeu? Você pode Venha! chegue para cá. Cuida para cuidar, papai. Seja diferente dos iguais. Então tem toda essa coisa, né, que você tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter cautela, tem que colocar um planejamento. Eu queria que o Paulo aí desse umas considerações finais aí, dando uma recomendação aí para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos ouvindo. Se ele quisesse falar. Do jeito que você quiser melhor posicionar aí, fazer alguma recomendação de investimento. Eu sei que a gente não pode estar aqui falando, indicando o que você possa... Computação, não. A gente não tem que indicar, não. Quem tem que indicar é você, dentro da sua visão aí que você tem, dos fundamentos que você usa lá e tal. Mas da melhor forma, Paulo, fica à vontade aí. Primeiramente, eu queria chamar
vocês aí que seguem os iletrados também a seguir o meu Instagram, lá também dou dicas de investimento. Mas eu acredito que, antes de tudo, tenha um objetivo. Seja na vida, seja nos investimentos, seja na tua profissão, seja na tua família. Eu acredito que o principal é você ter um objetivo. Depois que você traçou um objetivo, tenha determinação para alcançar esse objetivo. No mundo dos investimentos não é muito diferente da vida, não. A gente tem que perseverar, porque até mesmo quando você vai investir em ações, fundos imobiliários, você vai ter alguns momentos de perda, mas quando você tem um objetivo e tem aquela visão que você sabe onde quer chegar, você tem ciência que aquelas oscilações que faz parte do processo. E semelhante ao mercado financeiro é a nossa vida, né? Quando a gente traça um objetivo e aquele objetivo faz parte lá daquela visão que a gente tem, na vida vai ter oscilações, mas eu acredito que, além do mercado financeiro, além de dinheiro, existe a chamada fé. Quando a gente segue em rumo à direção a um objetivo, no meio do processo tem a mão divina, que abençoa a nossa jornada. Eu acho interessante. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu quero fazer o momento do nosso ofertório. Como é que você pode contribuir? Eu não entendo isso, cara. Vai ficar sem entender até então. A gente encontrou outra maneira de contribuir hoje. Como é que a gente pode contribuir? Fazendo co-work aqui, meu filho. Hoje a palavra aqui é co-work. Foi Paulo que trouxe aqui, então é culpa dele. Então como é que você contribui? Curtindo, compartilhando para que outras pessoas tenham acesso à informação. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento. Seja dia, seja tarde, seja noite, em qual seja o momento, o meu agradecimento sincero. Muito obrigado. E letre-se. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Valeu.